as boas-vindas ao Dr. Forquilha, não é? E à equipe que o acompanha. Também agradecer à comunicação, a presença da comunicação social, não é? Este é um encontro, é um café que se traduz em água, né? Vamos beber água, mas tenham isto como um café tomado no Conselho Constitucional. Estas instalações são pequenas para todos nós, mas eu asseguro-vos que as próximas eleições gerais, os encontros já serão no novo edifício do Conselho Constitucional, que terá seguramente mais conforto, não é? Portanto, Dr. Forquilha, isto é um dos nossos encontros. O Conselho Constitucional, de algum tempo para cá, abriu as portas da instituição. Temos convidado algumas diversas personalidades para dar a conhecer o nosso trabalho, e agora convidamos também o partido que Vossa Excelência dirige. Talvez começar por dizer que o processo eleitoral encontra-se nesta fase de validação, não é, dos resultados eleitorais, depois de ter ocorrido toda a fase do contencioso. Aliás, é sabido que o Conselho Constitucional nos processos eleitorais atua algumas vezes como única instância e outras vezes como a última instância. O Conselho Constitucional é única instância no caso das candidaturas a Presidente da República e também no caso das deliberações da Comissão Nacional de Eleições, não é? Mas as deliberações dos outros órgãos que são contestadas ou cujo contencioso corre a nível dos tribunais distritais, depois sobe em recurso para o Conselho Constitucional. Este ano recebemos vários processos de contencioso. Aliás, também se calhar primeiro também dizer que o Partido Podemos é o primeiro partido que nós convidamos, mas o critério foi só o único, foi o fato de o Partido Podemos ter a maior parte dos processos no Conselho Constitucional. Foi por isso que são os primeiros, né? Porque faremos iguais encontros com os outros partidos políticos que tenham submetido contencioso ao Conselho Constitucional, porque, como poderá compreender, não será possível chamar todos os partidos políticos. Dizia eu que o Conselho Constitucional recebeu vários processos de contencioso ao longo do processo eleitoral, tendo recebido 5 processos de recurso da deliberação de centralização da Comissão Nacional de Eleições, concretamente da deliberação 101 e da deliberação 105. Estes processos de recurso da deliberação de centralização, eles transitaram para a fase de validação. O que é que isto significa? O Conselho Constitucional tem afirmado várias vezes que a anulação dos processos eleitorais e algumas outras matérias, como, por exemplo, a verificação dos assentos, isto é feito na fase da validação e não na fase do recurso. Ou seja, o próprio Conselho Constitucional não tem a competência de anular eleições na fase dos recursos normais. Então, o que é que o Conselho Constitucional faz? Transita estas matérias para a fase da validação, com este entendimento de que quem valida é quem pode invalidar. E como o pedido feito pelos 4 partidos, sendo que o Renamo submeteu 2, todos os pedidos tinham a ver com a recontagem, tinham a ver com a anulação, tinham a ver com a discrepância dos números, não é? E tinha a ver com o critério da transparência, e estas matérias são matérias que o Conselho Constitucional normalmente trata, não é? No processo de validação,
por isso é que estes processos transitaram para essa fase. Não há aqui a situação de que o fato de não terem sido resolvidos na fase do contencioso, que isto poderia diminuir as garantias do partido, uma vez que das decisões do Conselho Constitucional não cabe recurso. Então, mesmo que o Conselho, por hipótese, tivesse decidido não dar provimento, não caberia recurso. Então, o que o Conselho faz é tratar essas matérias no processo de validação. Ora, qual é a metodologia que nós estamos a utilizar para este processo eleitoral? O que nós estamos a fazer é, aliás, antes disso, referir que o Partido Podemos, no seu recurso, submeteu umas caixas com documentos que ficou célebre, conhecido por 300 quilos, não é? Mas, naturalmente, que o processo eleitoral não se avalia aquilo, não é? Mas, pelo o conteúdo do que nele se contém, então o Conselho Constitucional foi fazer a verificação dos documentos que se contêm nos 300 quilos. Também, aliás, 300 quilos não era possível ver em 5 dias, não é? Pela seriedade do trabalho. Então, fez-se primeiro uma triagem do conteúdo dos 300 quilos para certificar a autenticidade daqueles documentos, né? Porque, pronto, por vezes encontramos atas ou editais que não são regulares, não é? Por exemplo, atas e editais em branco, não é? Encontramos atas com uma semelhança da assinatura, não é? Há atas que não têm qualquer assinatura, há atas que não têm os carimbos. Então, tudo isto o Conselho faz a verificação minuciosa. E no caso dos 300 quilos, nós fizemos a verificação província por província, não é? E reparamos que, relativamente à eleição presidencial, tivemos todas as províncias, um pouco de tudo, menos Manica. É o que nós temos. E nós fizemos essa recontagem da candidatura presidencial. Naturalmente que não vou dizer hoje qual é o resultado que nós encontramos da candidatura presidencial por Vossas Excelências submetido. Aliás, também sei que publicaram, não é, atas e editais na internet ou no Facebook, que qualquer cidadão poderá também fazer a sua contagem. Mas já que estou a falar das candidaturas a Presidente da República, é útil esclarecer que o Conselho Constitucional não recebeu, no decurso do contencioso, qualquer processo, ou melhor, não recebeu nenhum processo de contencioso das candidaturas do Presidente da República. Quero eu dizer que, por parte dos mandatários dos candidatos a Presidente da República, nós não recebemos, na fase do contencioso, qualquer recurso desta eleição. Mas falava eu, então, da metodologia. Ora, a metodologia consiste em pegar e vai também dizer, bom, quais são as atas editais que pegou, onde ter reparado que o Conselho Constitucional solicitou atas editais de sete províncias. Muitas vezes o que nos leva a pedir atas editais dos lugares tem muito a ver com o nível do contencioso. Então, aqueles lugares que merecem mais atenção, nós pedimos as atas e os editais. Por quê? Porque é o Conselho Constitucional que assina as atas e os editais que vão à publicação. Há pessoas que dizem, mas o Conselho não tem nada a ver com números, não tem nada a ver com contas. Não é verdade. As atas com os números, com a lista dos candidatos eleitos, sim, dos deputados, enfim, etc. Aqueles números, aquelas percentagens, aquele edital é assinado pelo Conselho Constitucional. Então, quando ou sempre que
o Conselho faz sempre essa reverificação para ver se as contas estão ou não bem feitas. Mas no caso destas eleições, tivemos a preocupação de olhar com olhos de ver, não é? De olhar melhor para aqueles números. E então, por isso que pedimos atas editais das 7 províncias, tínhamos as atas e os editais que o Podemos trouxe no seu recurso, pedimos aos partidos políticos e eles enviaram-nos as atas, gentilmente nos enviaram as atas e os editais que são distribuídos na mesa, não é? Então, é assim, todos os processos referem à questão da discrepância de números, não é? E então é isso que nos leva a verificar as 3 candidaturas. Não é porque o processo não tivemos nenhum contencioso da candidatura do presidente que nós estamos a ver. Nós estamos a ver as 3 candidaturas. Em que é que isto consiste? Consiste precisamente nesta comparação da ata edital da Comissão Nacional de Eleições com a ata e edital dos partidos políticos, que é para nós podermos ver onde é que há essa discrepância. Então, este é um processo minucioso e isto nós fazemos papel por papel, não é? Bom, eu sei que podem dizer, mas como é que 7 juízes conseguem ver isto tudo? Bom, isto já é outro mecanismo de organização de trabalho interno. Ora, é com este processo, com esta verificação, que nós pensamos que vamos encontrar a tal verdade eleitoral. Por quê? Porque nós fomos buscar as atas e os editais da centralização parcial, do apuramento parcial, que é aquele das mesas, não é? E depois também nós pedimos as atas e editais do apuramento distrital, mas o que mais nos interessa é o apuramento parcial, para depois ver, afinal, onde é que começa o problema, não é? E pensamos que as atas das mesas nos trarão alguma verdade. Portanto, este é o trabalho que o Conselho Constitucional tem estado a fazer, não é? É verdade que pronto, isto não é um trabalho muito fácil, porque nós estamos a reverificar e inclusive computarizando para depois comparar com os editais da CNE e podermos verificar a tal discrepância. Claramente que, como eu disse, isto é um trabalho minucioso que se faz com todo o zelo e a responsabilidade que o processo exige, e nisto também, se calhar, aqui também abriria um parênteses para falar da questão dos prazos, não é? Que a sociedade tem contestado, não, os prazos são muito longos, não percebemos porque é que as nossas eleições foram no dia 9 de outubro, o Conselho Constitucional está a demorar. Não, não é o Conselho Constitucional, não é? O quadro legal moçambicano é que nos empurra para esta situação. Primeiro porque, como sabem, temos o apuramento da mesa, depois do apuramento da mesa temos o apuramento distrital, depois do distrital temos o provincial e depois do provincial temos a CNE. E se todos nós, como todos nós sabemos, todas essas fases, depois tem aquela reunião pública, todo aquele cerimonial, então isto leva o seu tempo. E dita a lei que o Conselho Constitucional entra para o processo de validação depois de terminado o contencioso. Ora, antes de terminar o contencioso, nós não passamos para a validação, mas há processos de contencioso que passam, que transitam para a validação. O que é que significa? Que os pedidos que ali estão serão resolvidos na fase de validação. Se um partido pede anulação, ora, se eu chego ao entendimento que devo anular, há de ser na validação. Então, é este o mecanismo de que o Conselho se serve. E, aliás, não foram só estes 5 processos que passaram para a validação. Também há processos recebidos dos tribunais distritais que serão tidos em conta agora no processo de validação. Portanto, isto era a questão do prazo. Também o prazo para a validação
nós dizemos que conhece uma condicionante temporal da própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição da República reza que a Assembleia da República toma posse, não se deve citar os artigos, né? O número 2 do artigo 184, a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Ora, o Conselho Constitucional, e se repararem sempre, todas as eleições gerais foram validadas em dezembro, mas é por causa deste condicionalismo. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos terminado o processo na semana passada, nós estaríamos impossibilitados, não é, por esta condicionante. Porque se nós validássemos, passado 20 dias, a nova Assembleia da República tinha que tomar posse. E a outra só termina no dia 12 de janeiro de 2025. Então teríamos em Moçambique uma nova Assembleia da República e uma Assembleia ainda em exercício. Logo, o Conselho Constitucional presta atenção a estes pormenores, que é para não criar aqui nenhum constrangimento constitucional, não é? Em termos dos órgãos eleitorais. Portanto, isto é mais ou menos o que nós tínhamos a dizer. Bom, temos alguns dos exemplos, né, do que eu estava aqui a dizer: atas e editais em branco, atas assinados no lugar das assinaturas feito pela mesma pessoa, alguns feito a lápis. Portanto, tudo isto o Conselho Constitucional seleciona no material que, no caso, selecionou no material que foi enviado, e depois o que sobra é o que realmente é tratado. Mas depois, se tiverem a curiosidade de ver, são alguns exemplos, né? O encontro não visa exatamente isto, mas era para explicar a metodologia que estamos a seguir, e dizer que o Conselho Constitucional também é uma instituição preocupada com a verdade eleitoral e esta responsabilidade de assinar as atas e os editais que nos levam a fazer esta verificação, que aliás não é a primeira vez. Hão de ter percebido que nas eleições autárquicas também o Conselho Constitucional solicitou atas e editais, fez as devidas comparações, e isso resultou na deslocação de alguns municípios que tinham sido ganhos por um partido, depois transitaram para o outro, e também na Assembleia, na cidade de Maputo e província, houve ali também deslocação de números e assentos. Isto não é um exercício que se faz sentado no computador. Não, este é mais simpático, vai para ali, aquele. Não. Resulta de uma confrontação das atas e editais. Se a ata edital da CNE tem rasuras, não parece muito claro, mas os outros partidos têm documento igual, não é? Então é substituída aquela ata e edital. É isto que depois causa uma certa flutuação. E nós sentimos que muitas vezes a sociedade não compreende isso e acha, o Conselho pôs-se ali, deslocou para ali, para ali. Não, isso seria grave que um juiz pudesse ele próprio entender e fazer. Ou seja, o Conselho Constitucional não dita números, não inventa números. O que o Conselho Constitucional faz, pronuncia os números que resultam do que encontra nas atas e editais. Portanto, isto, não sei se os venerandos juízes conselheiros acham que há algum elemento a acrescentar, mas pronto, também podemos estar abertos a que há uma ou outra questão que queiram colocar, pedindo desculpas porque eu falo não só muito como rápido também, né? Mas se houver alguma questão que acham que não tenha ficado percebida, então esta é a forma que o Conselho Constitucional julga que encontrará a verdade eleitoral. Agora, também é verdade que é possível que os números não sejam idênticos. Porquê? Porque os números da CNE sofreram várias centralizações, né? Nós estamos a trabalhar com aqueles das mesas, não é? Então isto também é bom que fique portanto, não é bem um alerta, mas pronto, este dar a conhecer desta possibilidade.
Portanto, o Dr. Forquilha fique à vontade com a equipe que o acompanha para naquilo que nós podemos responder, sendo certo que o encontro não visa adentrar no processo judicial em si, né? Como eu disse, isto é um café que se chama água, não é? Que podemos tomar juntos e colocar algumas questões. Muito obrigado, veneranda presidente do Conselho Constitucional. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, venerando presidente do Conselho Constitucional. Primeiro, por este convite que nos formulou para poder explicar o procedimento que está sendo seguido para encontrar a verdade eleitoral ou a justiça deste processo eleitoral. Para nós é sempre uma satisfação cá estar, não é? E em nome do partido e da equipa que me acompanha, agradecemos. Mas também ficamos, de alguma forma, informados sobre o que é que estão a fazer para encontrar aquela verdade que sempre dissemos que tem que partir e tem que ser desta casa. Bom, do processo que foi cá submetido, da nossa impugnação aos resultados, portanto, divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, foi também acompanhado por um conjunto de evidência, como esteve a dizer, falou de 300 quilos, se calhar é mais, porque 300 vieram primeiro, depois vieram mais de 250 quilos, são 500 quilos, pela informação que os técnicos me deram de fato. E fizemos esse esforço efetivamente para também ajudar neste processo de encontrar a justiça eleitoral. Não podíamos dizer que, olha, qualquer coisa não está bem sem termos evidências. E trouxemos. Mas a verdade eleitoral, a partir daquele processo, daquelas evidências, esperávamos também que, como a lei próprio diz, tivéssemos, o Conselho Constitucional pudesse contemplar os mandatários de partidos políticos interessados no processo. Posso estar errado, mas quando nós impugnamos ao nível do distrito, e o distrito, por exemplo, por não ter a competência, não pode fazer a contagem localmente e transita esse processo para o Conselho Constitucional. E no caso, se for uma contagem, uma confrontação de editais e atas, quero dizer que ao nível local, ao nível distrito, os representantes de partidos políticos concorrentes, incluindo observadores e incluindo até jornalistas, como a lei agora cita, estão lá presentes para poder verificar até que ponto esta confrontação é transparente. Nós no partido que esperávamos é que este processo, estando aqui, o volume de papéis que nós enviamos e que os outros partidos também enviaram, tivesse uma espécie, não sei, uma comissão de trabalho, pode ser que isto não esteja na lei, mas estamos à procura da verdade eleitoral. Que representasse esses corpos todos para poder assessorar, não digo assessorar, mas verificar convosco o processo todo, não é?
para que chegado ao fim, não seja só o Conselho Constitucional a dizer que, olha, é isso que aconteceu, e eu conheço a composição deste Conselho Constitucional, do ponto de vista político, conheço, não é? Que as outras pessoas também dissessem que, não que não hajam na base da vossa consciência, sei disso, acho na base da vossa consciência, mas seria muito importante que os representantes de partidos políticos, não digo só o meu partido, mas de representantes políticos que concorreram, jornalistas e observadores também pudessem estar convosco o tempo todo que fosse necessário para reverificarem convosco. A decisão depois fica vossa, mas eles também tirariam para fora a informação do que estão a verificar, do que estão a ver. Portanto, isso nós esperávamos nessa busca da verdade eleitoral. Se calhar ainda vai ser feito, não sei, não é? Mas, pelo menos do meu partido, ninguém tem estado cá para fazer o processo convosco. Estamos à busca desta verdade eleitoral e permitam-me dizer que temos, infelizmente, alguma desconfiança das instituições que gerem esses processos. Se calhar não estaríamos neste barulho todo. Então, para a verdade eleitoral era importante que isso se fizesse. Mas também não só porque, uma vez validado o resultado que sai desta casa, ninguém pode submeter mais algum recurso. As decisões da casa são irrecorríveis, então não teríamos como buscar ou procurar uma justiça eleitoral. Portanto, fiquei feliz por acompanhar o que estão a fazer, mas infeliz porque não há este grupo que possa estar também convosco a fazer o processo de reverificação. Não é? Este é o problema que encontro. O outro aspecto é que eu vi da comunicação social que esteve cá, a Veneranda está aqui, estamos aqui para um café, pode me corrigir, que o Podemos submeteu apenas reclamação de 7 províncias. Não é? Então, são 10. Queria que se confirmasse, nós 10 províncias, incluindo a cidade de Maputo. 10 províncias, aliás, mais a cidade de Maputo. Portanto, eu trouxe cá os técnicos que fizeram este trabalho em detalhe, se alguma coisa for necessária, depois irão acrescentar. Portanto, que fique claro que submetemos das províncias todas. Onde não fizemos em algum distrito, porque se calhar não houve alguma suspeita nesse sentido. Portanto, estas são as preocupações que eu carrego, que os resultados que vão tirar daqui amanhã tinham que ser, de facto, as vossas decisões são fundamentais para a pacificação deste país. As instituições são mesmo, assumem este papel de pacificador e só se pacifica nesta transparência, tendo o histórico que temos no país. Mas eu queria, se me permitir, Veneranda, dar uma palavra aos meus técnicos. Aqui eu trouxe meus colegas, se permitirem, podem, na base do que disse a Presidente do Conselho Constitucional, se me permitir, podem. Mas eu se calhar pudesse... Sim, ok, tá bom. Muito obrigado. Se calhar eu pudesse responder primeiro o comentário. Pedimos um minuto, desculpa. Estão sendo criadas comissões para ouvir as respostas da Presidência do Conselho Constitucional. Já estou a ser jornalista, eu aqui a manusear os microfones. Pois, Dr. Forquilha, presidente do Partido Podemos, muito obrigada por estes primeiros comentários e as questões que aqui coloca, não é? Dizer que relativamente a esta questão da imprensa e coisa, então o Conselho não vai responder porque não é responsável pelo que os órgãos de comunicação social veiculam, não é? E também dizer que o processo político termina
na Comissão Nacional de Eleições, onde há observadores. E a própria composição da Comissão Nacional de Eleições tem uma composição política. O Conselho Constitucional é um tribunal eleitoral e nos tribunais os órgãos são jurisdicionalizados e não com interesses particulares ou com interesses partidários. E não cabe a observação eleitoral no órgão jurisdicional. Aqui, neste Tribunal Supremo Eleitoral, aqui no Conselho Constitucional, não temos a observação. Esta, como eu disse, termina na CNE. Relativamente à composição do Conselho Constitucional, na verdade, como nós temos afirmado, o Conselho Constitucional é um órgão que, portanto, está instituído desde a Constituição de 1990, mas entrou em funcionamento a partir do dia 3 de novembro de 2003, não é? Reza a própria Constituição que os seus juízes conselheiros são indicados, pelo Presidente da República, que é quem dirige a instituição, 5 são indicados pela Assembleia da República, segundo um critério de representação proporcional, e 1 é indicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O que nós temos dito é que este critério é universal, é assim, em alguns países, Estados Unidos, Brasil, só o Presidente da República é que indica os juízes do Tribunal Supremo, do Supremo Tribunal Federal. Em alguns outros tribunais constitucionais também é o Parlamento, é o Presidente da República, é uma miscelânea. Mas porquê estas indicações? E desta maneira, em Portugal, por exemplo, é o Parlamento que indica, né? São os partidos políticos com assento no Parlamento. Por que isto é assim? Porque não se vai fazer eleições para indicar, nomear 7 pessoas. Quem é que os indica? São órgãos que foram eleitos diretamente pelo povo. O Presidente da República, a Assembleia da República foram indicados ou eleitos diretamente pelo povo. Nós dizemos que eles têm uma legitimidade democrática direta. E então o que eles fazem? Eles, ao indicarem ou ao nomearem os juízes para o Conselho Constitucional, eles emprestam a sua legitimidade democrática. E por isso é que dizemos que o Conselho Constitucional ou os órgãos de jurisdição constitucional têm uma legitimidade democrática indireta, porque essa é-lhes emprestada pelos órgãos que os nomeiam. E depois tem também, e isto há de encontrar em qualquer manual de direito constitucional, que os juízes dos tribunais constitucionais não representam quem os indica. E, aliás, até há uma máxima que diz que os juízes dos tribunais constitucionais ou das jurisdições constitucionais têm o dever de serem gratos para com quem os indicou. Ou seja, quem nos indica não pode esperar nada de nós. Assim como também nós não temos o dever de gratidão. Eles nos emprestaram, foi a sua legitimidade democrática. E, aliás, é por isso que o Conselho Constitucional vem fazendo o seu trabalho justamente com este princípio, com base na lei e na sua consciência. E há de ser por isso também que não se achou necessário que num Conselho Constitucional, onde tem juízes, se fizesse a observação eleitoral. Aliás, também eu nem sei como é que isto seria feito. Seria o quê? Pôr uma cadeira no gabinete do juiz, ele estar a trabalhar e a observação lá não era praticável, não é? Então, a observação eleitoral termina nos órgãos políticos. Quando os processos vão aos tribunais constitucionais, não é, que fazem a vez do Tribunal Eleitoral, então eles aí são os juízes que decidem, que tomam a sua decisão relativamente àquela matéria que não tem conteúdo político, tem conteúdo jurisdicional. Este é o princípio dos órgãos de jurisdição constitucional. Então, podemos, não o seu partido, mas passo a
devemos passar ou podemos passar a palavra, não fugimos da palavra, devemos. Sim, sim. Sintéticos. Uhum. Antes de passar para a minha equipa, tinha uma questão. Sim, sim. Exato, a gente até tinha falado. Sim. Expliquei. Eu percebi que o facto de explicou a Veneranda, mas nós estamos a pisar no solo moçambicano. Existe processo jurídico político também. Se calhar, noutros lugares não haveria necessidade, se calhar, de propor o que estava aqui a dizer. Penso que o Conselho Constitucional também não devia receber tantos papéis como recebeu. Provavelmente, humanamente, tem que uma resposta difícil para, digamos, vasculhar aqueles papéis todos. Diria que não seria efetivamente os juízes a reparar a cada papel, e não sei se também estão a fazer isso, mas há uma equipa técnica que seria até na Comissão Nacional de Eleições, essa questão pode entender os papéis e para possível reverificar, mas que aqueles papéis foram aqui, evidências foram aqui apresentados, possam ser verificados por uma equipa técnica e depois com a Comissão de Eleições. Efetivamente, Já estou a perceber que está a pensar que são 7 juízes, são poucas pessoas. Certamente eles não vão ver todos os papéis. Não, não é verdade. O Conselho Constitucional tem uma equipe técnica, nesta altura, para aí 50 pessoas a trabalharem nisto, incluindo os próprios juízes e a própria Presidente que dá o visto depois. Então, não se preocupe, não são só 7 pessoas. E é gente da confiança da instituição. sim, de facto, também somos, temos que concordar com isso. Sim, Mas sim. eu estou a falar com base no histórico. Ah, Quando tá a bem. discussão dessas eleições não hoje, veneranda Presidente, já temos um histórico de processo democrático e temos sempre problemas. É na base destes histórias que temos que tratar os assuntos também. Senão vamos ficando sempre a insistir neste problema e isto depois não é benéfico para o nosso país. É por isso, se calhar se fosse em 94 eu não diria isso. Mas aquilo que veio acontecendo leva-nos a crer que é importante, ou seria importante, no nosso entender, que houvesse esta unificação dos partidos interessados também. Tem decisões que vão sair daqui são fundamentais para o país. Então, se houver sempre indivíduos que dividam, penso que isso não beneficia a ninguém. Era mais ou menos esse aspecto que estava a colocar esse comentário. Pode até, se calhar, criar problema na interpretação legal desta casa, mas não interessa quando a verdade eleitoral, a transparência, penso que era importante que esse aspecto fosse verificado. A própria lei também nos empurra a fazer com que nossos representantes sejam nas mesas de voto, por exemplo. Tem mandatário amigo do Conselho das Comissões de Eleições, da província, etc. Não é? E é para apurar esta verdade. Mas geralmente nesse sentido, eu penso que estou a dizer aqui, haverá também muitos que digam que sim, devia ser importante. Se não for, não é possível a partir daqui. Mas haverá outros caminhos. Sim, sim, vamos promover a alteração da lei para as próximas eleições. Sim, sim. Bom, mas eu queria... Sim, mais uma, 2 questões é possível, sim. Quem fala? Luís? Boa tarde, presidente. Vou ajudar, vou ajudar. Caiu.
tenho que confessar que fomos escolhidos de surpresa. Não tem sido tradição habitual, exatamente, do CC fazer este tipo de convites. Por acaso a imprensa perguntou-me qual era a expectativa. A primeira coisa que eu disse era ter agenda. E viemos aqui um pouco instáveis até, porque gostaríamos de nos ter preparado melhor, não é, para esta conversa. Mas relaxei bastante ao perceber que se trata de um café. Então, sendo um café, eventualmente não deveríamos ter só mais duas questões. Portanto, o café, as pessoas interagem. Pode ser que o meu colega depois sinta que deve dizer alguma coisa. Mas, Veneranda, assim, nós senti uma preocupação. Eu tenho passado de jornalista, não vi muitos aqui a fazerem apontamentos, provavelmente. E eu fiquei um pouco ultrapassado, porque à medida que recebi as novidades, para mim, que são novidades, eu não conseguia apanhar paridade com a lei. Pode ser que tenha sido ignorância minha, mas em muitas questões eu tenho outro tipo de entendimento e à medida que a Veneranda foi falando, não consegui fazer esse paralelismo. Isso dificulta, mas pronto, é um café. Provavelmente, talvez se estivesse numa situação formal, a Veneranda faria melhor subsunção e assim podíamos dialogar melhor. Por exemplo, eu vou pegar assim, por exemplo, pela cauda. A Veneranda faz aqui um comentário em relação à preocupação do Dr. Forquilha com esta questão da transparência, porque é nosso sentimento que, ao nível das várias instâncias, estamos a falar da CNE, nas mesas, o apuramento intermédio, depois provincial e nacional, há sempre a presença dos representantes dos partidos e dos candidatos. Parece-nos que também é outra questão que eu não vi ali, plasmada na sua intervenção, que era perceber que base legal tem o CC para estar a fazer contagem de votos. A nós nos parece que é uma função da CNE e STAI. E ficamos bastante preocupados agora até por perceber que estamos a falar de uma reverificação ao nível do apuramento parcial, portanto, ao nível das mesas. Portanto, e é exatamente uma fase que interessa aos próprios delegados de candidatura, também aos mandatários. Então, eu não encontro paralelo, primeiro, para perceber como é que o CC fez passou a ser detentora desta competência, mas depois é que nos parece que, por esta questão de transparência, que até é se aparece plasmada na lei eleitoral, significa que é uma divisa que emana da nossa própria lei, o Estado de Direito Democrático. Só o termo democrático já diz transparência. E não entendemos como é que, a esta altura, fica-nos realmente muito estranho que, a esta altura, e justamente numa fase em que se vai tomar uma decisão da qual não haverá recurso, que não tenham os olhos dos outros partidos. Então, aqui cria-se realmente uma grande preocupação, porque não consigo entender como é que o CC pode fazer as vezes da CNE e do STAI, mas depois não pode se comportar como o STAI, que é abrir as portas para os partidos políticos. Nós temos as nossas ideias. Eu vou dar um exemplo, pela forma como nós fizemos o apuramento. Esta é uma preocupação também. Percebemos que, da metodologia usada, estão a fazer uma comparação entre os editais da CNE versus partidos. Já tínhamos feito um comentário em relação porque, ao nosso ver, e de acordo com aquilo que foram os nossos relatórios, os editais já parecem fraudados. Portanto, já há uma adulteração dos resultados. Efetivamente, o sentimento que nós temos, é por isso que nós, de certa maneira, dizemos, a razão pela qual nós não concluímos, não tivemos 100% de editais, não é só pelo fato de termos sido impedidos, deliberadamente. Isto é uma queixa, já vou aqui colocar, porque temos inveja até termos visto na deliberação da CNE
que eu vou dizer o nome, que o Partido Frelimo aparece com 54 mil delegados de candidatura. Nós também queríamos ter, e não foi por falta de capacidade. Não nos deram essa possibilidade. Mas não só não nos deram essa possibilidade, como quando nos fizeram chegar os editais e as atas, elas já apareceram adulteradas. Então, nos parece que comparar editais da CNE versus os editais dos partidos políticos, sem, por exemplo, abrir as urnas, abre um grande precedente, porque não faz jus. Não é? É preciso saber, se já estamos a descer até a fase do apuramento parcial, por que não abrir as urnas? Como é que vai aferir que a ata da CNE é verdadeiramente digna de ser escrutinada como válida, se não abriu a urna? Então, estas questões, logo à partida, podiam ter sido sanadas ou discutidas ao nível desse mini-congresso que seria CC, CNE, que é uma das partes interessadas, mas os partidos, eventualmente. Podíamos fazer uma espécie de um checklist. Não é? É uma questão de transparência, até porque vou pegar aqui a deixa do Dr. Forquilha em relação à crise pós-eleitoral que nós vivemos. Não é? Os órgãos jurisdicionais também contribuem para a pacificação, não é, do país. Então, até porque depois a própria Veneranda disse que esperamos encontrar a verdade eleitoral. Então, uma outra questão, a Veneranda faz menção de que estamos diante de um órgão jurisdicional. E nós também entendemos assim, Veneranda, que o processo eleitoral é verdadeiramente um processo jurídico. Novamente, começamos a ter dúvidas sobre a base legal, por exemplo, para o Conselho Constitucional ter entendido que dos nossos pedidos existe propriedade para que fizéssemos um salto, não se verificasse, em nosso entendimento, da linha D, do número 243 da Constituição da República, que o CC aprecia reclamações e recursos. Depois é que passa para a validação. Então, sendo um processo meramente jurídico, eminentemente sui generis jurídico, não percebemos, ainda que o venerando tenha dito que não vão perder os direitos que eventualmente tenham solicitado, em virtude de passarmos para. Mas cria-se aqui uma grande preocupação, porque, repara uma questão muito simples, é que o Podemos recorreu de uma deliberação da CNE. O órgão jurisdicional tem que apreciar a deliberação da CNE versus nosso recurso. Claro. E depois preocupa-nos que existe a própria lei, a lei orgânica do CC, ao dizer que é a CNE quem instrui o recurso e faz chegar. Para nós, dá-nos a sensação de que já é o momento da própria CNE fazer a contestação. E, por exemplo, nós nunca recebemos a peça de contestação da CNE. Ou pronto, a CNE sabe o que é que nós dissemos, nós não sabemos o que é que a CNE disse. Nós estamos a dizer que há discrepância gritante entre número de votos ou apuramentos entre eleições. Nós estamos a dizer que a CNE fez mal o seu trabalho. E não sabemos como é que a CNE respondeu. Aqui há um grave erro em termos de contraditório, não é? Situação de equidistância, dar as mesmas armas a todos, interessados e contra-interessados. Portanto, nós não estamos armadilhados porque não sabemos se estamos certos ou errados. Então, sendo uma instância puramente jurisdicional, nos parece, é por isso, mas eu vou desculpar porque isto é um café. Eventualmente, a Veneranda poderia explicar essas coisas se tivéssemos uma agenda. Eventualmente, nós até mandaríamos questões a priori. E estas questões que aqui colocamos em termos de sede de base legal estariam explicadas. Então, cria-nos esta preocupação, porque para nós, uma das coisas que podemos assim dizer que seria a verdade eleitoral para nós, em função dos graves erros da deliberação da CNE, era que aquela deliberação decaísse. E achamos que o momento correto de cair não significa anular as eleições. Eu tenho estado a chamar a atenção às pessoas
relação a isto, porque como somos equipe VM7, parece que quando nós dizemos verdade eleitoral, estamos a dizer que Venâncio Milhão tem que ganhar eleições, não é isso? Quando nós dizemos verdade eleitoral é exatamente porque a própria processual jurídica, neste caso, não é, tem que obedecer a este escalonamento, a esta gradação. E esta gradação tem fase específica, se há uma reclamação específica. Se o nosso recurso, por exemplo, faz menção de um outro recurso de um tribunal distrital, como é que estas coisas todas estão a passar para a fase da validação? Se, por exemplo, penso que é de Alto Molóquio, se não estou em erro, é Alto Molóquio, que Morumbala, exatamente, alguns que demandaram que se fizesse recontagem. Por que estas questões estão a passar para a validação? Achamos que há um salto estranho para nós, né? E cria efetivamente esta insegurança, não é? Ficamos sem chão, podemos assim dizer, e achamos que seria de bom grado que efetivamente, por ser uma instância jurisdicional, estas questões fossem respeitadas. E, bom, eu não vou me alongar. Eventualmente vou deixar aqui o meu colega também fazer alguns comentários, só para não... Boa tarde. Não sei se podia avançar ou respondia, depois ou fazemos numa única leva. Uma única. Bom, eu, a semelhança da veneranda presidente, também falo muito. É um defeito. Quem me conhece sabe que eu falo muito e gosto de falar muito. E sou um apaixonado por questões de direito. Falo com muita paixão. Bom, eu vou tentar ser muito sucinto, por causa do tempo. O tempo é precioso. Sabemos que é muito trabalho depois daqui. Primeiro eu queria me referir ao recurso que foi submetido e discordar completamente do facto do discurso tem que ser salvo respeito à opinião contrária, discordar que o recurso tem que ser enviado para a fase da validação, porque isto seria coartar um direito imediatamente, que é o direito a uma resposta sobre um pedido que foi submetido. O recurso tem seus pedidos. E é uma coisa que tem que ser aqui estabelecida como uma distinção básica. O recurso tem a ver com a eleição, com os factos ocorridos durante a eleição. A deliberação da CNE está a ser posta em causa por causa do procedimento que incidiu no apuramento. Uma coisa tem a ver com o processo da eleição, a eleição em si, o que aconteceu no processo de eleição, de votação. A outra, bem distinta, tem a ver com como é que foi feito o apuramento geral dos resultados. E se nós misturamos essas duas realidades, estamos a distorcer completamente o processo eleitoral. Vamos julgar os factos referentes à eleição e terminamos. Nada tem a ver com o apuramento da CNE, que incide sobre os números dos resultados. Comportamentos e números são completamente distintos. E essa chamada de atenção que eu queria aqui deixar, porque estamos a distorcer o processo. Porque, para nosso entender, a validação tem
proclamação dos resultados. O que isso, no nosso entender, significa que essa instância tem que se pronunciar para cada meio processual, que o partido usou para reivindicar o seu direito, merece uma resposta. Se há uma reclamação, entendemos nós que tem que haver um posicionamento dessa instância sobre a reclamação no meio próprio, porque há um meio processual próprio, que é a reclamação. Quando há recurso, essa instância tem que se posicionar no meio próprio, que é o recurso. Ou seja, tem que haver um acordo, no nosso entender, um acordo relativamente à reclamação, ao recurso e à validação, porque a própria Constituição, nem a lei orgânica, no nosso entender, não faz nenhuma diferença. Então, entendemos que aqui há uma omissão do Conselho Constitucional, porque nós temos entrada, se não estou em erro, meu colega pode corrigir, mais de 8 reclamações, 2 recursos. Então, estas reclamações todas não foram objeto de apreciação desta instância, mas agora já estamos a falar da validação. Finalmente, vou falar a questão da verdade eleitoral. Há um princípio que é jurisdicional e que aqui nesta matéria eleitoral fala-se da transparência. Nos outros domínios fala-se da publicidade. É o mesmo. A publicidade visa a transparência. Não pode haver transparência sem publicidade. Porque tem uma opção legislativa, mas tudo dá na mesma. E nós entendemos que a transparência não se esgota nos órgãos eleitorais operativos, que é a CNE está aí. Não. A transparência irradia-se e prolonga-se a esta instância. Não podemos ter uma decisão em que não há transparência. Essa transparência tem que também envolver os atores políticos. Tanto é que um colega aqui disse que há competências que são dos órgãos operativos. O Conselho Constitucional entendeu que vai apreciar a fase do apuramento parcial. Logicamente, terá que convocar os intervenientes políticos. Isto é indispensável se queremos uma verdade eleitoral. Não é uma questão da legislação, de alterar a legislação, de a legislação não permitir. A legislação permite através do princípio da transparência. Este princípio tem que ser evocado para convidar todos os intervenientes a participar. E mais, não se pode falar, não se pode pensar que se vai chegar a uma verdade eleitoral confrontando editais, coincidindo ou divergindo. Não é por aí. Este pode ser um caminho para se chegar, é um caminho. Mas faz-se a verdade eleitoral, alcança-se quando se recolhe, quando se usam todos os materiais eleitorais. Faço uma coincidência de números, porque pode haver documentos coincidentes e falsos. Mas os documentos, o facto de serem divergentes, não nos podem levar à conclusão que são falsos os dois. Então, como é que a gente pode afastar essa dúvida? Ou como é que podemos ter a certeza da falsidade? É, logicamente, recorrer ao material que foi os cadernos eleitorais e verificar se o número dos que constam nos editais são aqueles também que estão inscritos. Aí já estamos a andar. Mas depois há um outro passo que nós entendemos que é muito importante. Não basta só ir aos cadernos eleitorais, porque também podemos ter cadernos eleitorais viciados. É isso. É isso. Porque há delegados que não tiveram acesso aos cadernos eleitorais. Então temos que dissipar essa dúvida. E é uma dívida também, podemos assim entender, com o povo, porque o povo clama pela verdade eleitoral. Mas depois temos de pegar um material, as urnas, para verificarmos se o que foi depositado na urna é o que está escrito no edital. Então entendemos que esse exercício que o CC está a fazer é manifestamente insuficiente para chegarmos à verdade eleitoral se nós não passarmos por todo esse processo, se nós não julgarmos o recurso separado da validação, se nós não julgarmos as reclamações, se nós não chamarmos todos os intervenientes para esta casa, a imprensa, é um bom passo, testemunha, isso aqui é a transparência, para podermos ter a verdade eleitoral. Fora disto, veneranda emeritissima, professora doutora de Direito, acho que não estamos a
julgar o processo eleitoral. Muito obrigado. Roubei muito tempo. Tentei muito. Não, vejo Obrigado. vejo que fala com paixão sobre as questões eleitorais e traz muitas questões doutrinárias que podem levar a uma reflexão para até a melhoria das leis. Sim, são Por falar em imprensa, haverá espaço para podermos colocar uma ou outra questão. Bom, estava a dizer que ali o que é jurista, né? O colega fala com muita paixão sobre questões doutrinárias, que aprecio bastante. Mas há de convir que muitas dessas questões serão úteis para a alteração da legislação eleitoral. Os tribunais e o Conselho Constitucional têm as suas próprias normas de funcionamento e os juízes têm também o processo, as normas processuais para que se chegar, para formar a sua convicção. Então, penso que não vamos adentrar as questões processuais. Também este nem era deste encontro, mas estes são os passos que o Conselho Constitucional para o seu processo. Quanto à questão, só um bocadinho, quanto à questão dos recursos que deram aqui entrada no Conselho Constitucional, que são estes recursos, realmente receberam um acórdão a explicar que eles passam para um processo de validação. E era capaz de discorrer aqui durante 1 hora ou 2 sobre as competências do Conselho Constitucional no âmbito do processo eleitoral. Vejo que algumas das questões que são aqui levantadas resultam também não podemos dizer que se calhar da não clareza das competências do Conselho Constitucional, mas todas essas opiniões são muito bem-vindas para a instituição. E como eu disse, isto não é propriamente nem um ideal, nem sequer para adentrar em questões constitucionais, mas apreciei bastante as vossas colocações, mas de facto o processual, esse conselho não abre mão e a sua natureza também jurisdicional. Mas estou francamente impressionada com as vossas elaborações jurídicas em torno da matéria constitucional. Isso é muito bom. Esse aqui despertar do direito eleitoral, né? Que é uma área muito específica, mas que há sempre uma tendência de a confundir com as outras áreas do direito, né? Por exemplo, quando se diz que as provas vão juntas ao processo, né? Às vezes a gente ouve dizer, mas por que não notificou para levar provas depois? Por que não sei o quê? Então, o direito eleitoral ou as normas processuais dos processos muito específica, e é isso que o Conselho procura levar. E no que eu disse relativamente à transparência do processo, de facto o Conselho não tem a observação eleitoral, ela não é contemplada. E os juízes devem fazer o seu trabalho com a tranquilidade, com a isenção de que é portanto, que o juiz império o confere, não é? Agora, as desconfianças de cada indivíduo, isso também é livre, não é? Isso também é livre de cada um ter o seu sentimento. Isso faz parte das liberdades. Não sei se, venerando os juízes, teriam mais alguma coisa, mas eu também gostaria de dizer, Dr. Forquilha, que o Conselho Constitucional está de portas abertas até ao dia da validação dos resultados eleitorais. Qualquer questão que quiser abordar, mas naturalmente que não questão do processo em si, não é? Então sintam-se à vontade de cá vir. Aos órgãos de comunicação social,
Não temos ainda a data, não é? Ainda não temos a data, mas saber-se-á. Não vamos abrir espaço à imprensa e pronto, penso que os partidos, o Partido Podemos tem muito mais a dizer relativamente a nós. Mas fiquem sossegados que este mecanismo de passar os processos para a validação é um mecanismo normal, não começa hoje, tem sido, é sempre assim. As matérias que nos são pedidas nos processos de recurso, elas transitam para a fase da validação. Não há aqui o coartar de nenhuma fase, que é aquilo que eu estava a dizer. Mesmo que o Conselho tivesse indeferido, não há recurso. E há sempre uma última instância de recurso. O Fernando dizia há pouco que, bom, quando falava dos cadernos eleitorais, que esses também podem não ser autênticos, chegaríamos ao mais infinito. Mas, de facto, o trabalho do Conselho é mesmo minucioso na verificação dos documentos que são aqui submetidos. Dr. Forquilha, uma vez mais, a nossa gratidão por terem vindo aqui ao Conselho Constitucional. Como eu disse, estes encontros continuarão também com os demais partidos. Não é? Sim, estão Não, eu vi a paixão com que colocam, algumas vezes vi na televisão, mas assim, coisa percebi que de facto são cultores do direito, mas têm que se desviar para o direito eleitoral mesmo, não é? E acho que em futuros seminários temos temos muitos interlocutores, não é? Gostei imenso. Obrigado. Okay. Esse no 48, nós requisitamos de fazer mandar a verificação.